Boa noite a todos. Com muita alegria estamos na nossa casa de paz e amor, mais uma sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho de palestra Vibrações de Paz. E você também que está em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam nosso abraço fraterno. Não é? Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Então, né, vamos deixar desligado, para a gente não ficar curioso no WhatsApp, fazendo bzz, 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 a gente querendo dar aquela olhadinha básica. Combinado? Bom, nós queremos agradecer a todos que compraram os convites, porque o nosso almoço à italiana é agora domingo, e todos os convites foram vendidos, e teremos um almoço maravilhoso. Então, queremos agradecer muito e nos encontraremos lá, né? Para comermos bem, nos divertirmos, dançarmos, cantarmos. Com certeza será uma tarde deliciosa. A nossa Casa de Paz e Amor mantém a CREPAD, que é a nossa comunidade terapêutica lá em Ferraz de Vasconcelos. E nós estamos passando, a casa lá está passando por uma reestruturação. Então, nós estamos precisando de voluntários, médicos, enfermeiros, psicólogos que queiram trabalhar. É só entrar em contato com a livraria e eles orientam direitinho como fazer o contato para poder trabalhar lá como voluntário, tá bom? Também aqui na nossa Casa de Paz e Amor, nós temos aos sábados a evangelização infantil das famílias assistidas, né? São famílias carentes, e nós estamos procurando auxiliar, além do alimento, também com um kit básico de higiene, né? E esse kit é composto pelo shampoo, escova de dente, pasta e para as meninas, né, absorvente íntimo. Então, quem puder colaborar, passou lá no supermercado, puxa vida, uma pastinha de dente, uma escova, ou um pacotinho de absorvente íntimo, junta, deixa aqui na nossa livraria, que eles vão entregando para o pessoal da evangelização infantil, e eles vão montando os kits para dar lá para as crianças, tá bom? Ah, mas só uma pasta de dente, ótimo, duas, uma escova, cada um dando um itemzinho, com certeza vai juntando, e a gente consegue montar para todas as crianças. E, além disso, né, nós temos aqui na nossa Casa de Paz e Amor a distribuição de cestas básicas para as famílias assistidas, e nós não temos ajuda governamental. Então, se você puder colaborar com uma cesta básica, ótimo, com duas, melhor ainda. Ah, com metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade. É só trazer, deixa aqui na nossa recepção, né? Mas, se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato com a nossa livraria, eles orientam como a pessoa fazer uma doação, e aí eles direcionam para a assistência social comprar aquilo que está necessitando. Ah, Jefferson, não quero, não posso. Não tem problema. Faça uma prece para aquele que possa, continue nos ajudando, e mais um mês conseguimos entregar para todas essas famílias. Tá bom? Hoje, com muita alegria, quem vai conversar conosco é o Gilson, trabalhador da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho à prece inicial, e depois a minha querida Tânia, as vibrações gerais, dos passes, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Não, eu vou ler primeiro aqui. É que eu olhei para ela, opa, ligeira menina. Você vê? É isso daí. Então vamos lá. No Aprendizado da Caridade, livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, psicografado pelo médium Carlos Bacelli e pelo espírito Irmão José. A prática da caridade sempre te ensejará as melhores lições. Fornecerá material para as tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilitar-te-á enxergar o que não vês nos privilégios que desfrutas. Abranda-te-á o espírito de insatisfação, mostrando em que tua carência ainda existe excesso.
que dispõe em ti mesmo de infinitos recursos que simplesmente desconsideras, que tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos semelhantes. A vivência na caridade te propiciará o amadurecimento espiritual de que só ela é capaz. Colocará silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegria em tuas mãos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houveram praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Deus, Pai de infinito amor e de bondade, querido Mestre Jesus, equipes da espiritualidade que coordenam esse trabalho de palestra, vibrações e passes da sexta-feira. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui presentes. E rogamos que ilumine o Gilson para que ele possa nos passar tudo o que preparou. Que nós possamos entender os ensinamentos da noite e, ao sairmos daqui, colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos guie e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez e muito bom também rever os nossos irmãos da equipe, que, como sempre, estão nos recebendo muito bem, e isso nos dá uma tranquilidade muito boa e nos ajuda também no tocante à vibração. O nosso irmão leu sobre caridade e todas as personagens que nós vamos abordar, mostrar, praticaram a caridade sempre continuadamente. Mulheres na vivência espírita. O que significa vivência? Mulheres na prática do espiritismo. Leon Denis, o grande continuador da doutrina, o grande continuador de Kardec, depois que este desencarnou, no seu livro No Invisível, editado pela primeira vez em 1901, no capítulo 7, ele diz assim: o Espiritismo e a mulher. É à mulher que estão outorgadas as mais belas faculdades psíquicas. Daí o eminente papel que lhe está reservado na difusão do Espiritismo. É sobretudo por intermédio da mulher que se afirma a comunhão com a vida invisível. A grande sensibilidade da mulher a constitui médium por excelência, capaz de traduzir os pensamentos, os sofrimentos das almas e os altos ensinos dos espíritos celestes. E é óbvio que o Leon Denis acertou nessa sua narrativa quando nós observamos a vivência da mulher dentro da casa espírita. Além de médium, trabalha na assistência
social. Além disso, como palestrante, ensinando a doutrina na evangelização infantil, infanto-juvenil, ministram cursos profissionalizantes, são dirigentes de grupos de estudos e de trabalho, até mesmo assumindo a diretoria dentro da casa e, às vezes, a presidência. São trabalhadores valorosos, abnegadas, administrando com raro talento a vida familiar, muitas vezes enfrentando resistências de maridos e namorados que não entendem o trabalho realizado dentro da casa espírita e exercem, então, uma pressão muito grande, mas elas, com muita tenacidade, superam tudo isso e nunca deixam de realizar as suas atividades, que é, como eu disse, a prática da caridade em todos os seus aspectos, a caridade moral e a caridade material. São todas grandes personagens e um exemplo a ser seguido. Vamos contar um pouco da história de outras grandes personagens do Espiritismo. E nós vamos começar, e não poderia ser diferente, pela senhora Kardec. Amélie Gabrielle Boudet, educadora, professora de letras e artes e belas artes, apoiou incansavelmente Kardec. Cuidava também da correspondência, e o Kardec recebia milhares e milhares de cartas, e não era fácil lê-las e respondê-las. E a senhora Kardec, que era conhecida também como Gabi, ajudava-o e também deu uma força muito grande quando o Kardec era criticado, quando era atacado, como foi. Chegaram a insinuar de que ele estava enriquecendo através do Espiritismo. Isso nunca foi verdade. O Kardec, na verdade, passou uma dificuldade muito grande com o empreendimento que ele tinha com um sócio. Esse sócio fez com que perdessem tudo. E o Kardec passou a dar aulas para poder, então, sobreviver. E mesmo assim, dava aulas aulas gratuitas para aqueles que não podiam pagar. Então, a Amélie Gabrielle, quando Kardec foi para o plano espiritual, voltou para o plano espiritual, ela continuou o seu trabalho e assumiu a administração da Revista Espírita. Ela desencarnou com 88 anos em 1883. Não podemos deixar de falar de Dona Ivone do Amaral Pereira, carinhosamente chamada de Dona Ivone. Nasceu no Rio de Janeiro. No Paz e Amor, ela é uma das mentoras da casa. Participa ativamente dos trabalhos, nos trabalhos de auxílio e fraternidade, nas escolas de médiuns e no aprimoramento mediúnico. Então, consequentemente e felizmente, ela está sempre aqui conosco. Tinha mediunidade precoce. Aos 4 anos, ela via os espíritos com uma clareza tão grande como nós estamos nos vendo aqui. E um dos espíritos que ela já via era do Bezerra de Menezes. Aos 13 anos, ela começa a assistir, então, às sessões práticas do Espiritismo. Tinha várias mediunidades. Era médium psicógrafo, receitista. Trabalhava incansavelmente até de madrugada, recebendo as receitas daqueles que a solicitavam e no dia seguinte, então, entregava às pessoas. Passista de cura, praticou esta atividade durante 50 anos. Foi também médium de materialização, mais aconselhada por Bezerra de Menezes, deixou esta atividade, porque ele disse que tinha dentro do Espiritismo atividades mais importantes. E nessa condição de médium de materialização, rapidamente,
As pessoas que tiverem mais interesse em ver o que é isso, podem fazer os cursos aqui do Paz e Amor, que vão aprender o que significa. São médiuns que têm uma condição, eles fornecem algo chamado ectoplasma, que permite, isso é efeito físico, que permite que a entidade, através do pensamento, torne-se tangível ao lado dela. E uma das entidades que vinham visitá-la era o Frederico Chopin, que acabou visitando-a por 3 vezes ao longo de sua vida. A primeira vez foi em 1931, e a última vez em 58, quando ele disse para ela: irmã, será que você não poderia aprender a tocar piano? Mas por quê? Porque se você aprender a tocar piano, eu vou ditar do plano espiritual para você várias peças musicais, porque é assim que eu prefiro me comunicar. E ela não pôde atendê-lo, porque não tinha tempo para tanto. Era também médium sonâmbulo, ou de desdobramento, segundo o Emmanuel. O que significa desdobramento? Rapidamente, é um sonho mais aprofundado, quando então aquele que está em desdobramento, ele vai ao plano espiritual e vê tudo com muita clareza. E acontecia isso com ela regularmente. Ela ia ao plano espiritual desdobrada, tinha contato com as entidades espirituais e ouvia o que as entidades passavam. Inclusive, quando da psicografia dos seus livros, antes, os autores espirituais provocavam nela o desdobramento e levavam-na aos locais onde seriam ambientados o enredo, os livros. Então ela foi levada a Portugal, foi levada à Espanha. Lá ela via os personagens, havia um espírito que fazia as narrações e ela ouvia. Conheceu os personagens, e quando então ela psicografava, pelo fato de ter visitado os locais onde a ação se daria, era mais fácil para ela psicografar. Durante 8 anos, ela montou um posto médico na própria residência. Ficava perto de uma comunidade muito pobre. Então, ela fornecia remédios, aplicava injeções, dava aulas de corte, costura e bordado a jovens. Ela psicografou 18 livros e é autora de outros 10. Quem tiver interesse em conhecer a história de Dona Ivone, leia um livro chamado Memórias da Mediunidade, que é de autoria da própria, onde ela conta ali toda a sua vida, e nós vamos ver que vida grandiosa teve esta mulher. O mais famoso livro psicografado por ela é Memórias de um Suicida, de 1956, ditado pelo escritor português Camilo Castelo Branco. É uma obra definitiva, por enquanto, dentro desta linha, dentro da informação sobre o suicídio. Em 59, ela se encontra com o Chico Xavier, e o Chico Xavier diz assim: Ivone, imagina o Chico falando, né? Ivone, eu tenho um recado para você. Chico, de quem? Do André Luiz. Chico, o que ele diz? Ele diz que a sua obra, Memórias de um Suicida, é o melhor livro sobre o tema dos últimos 50 anos e será com certeza o melhor dos próximos 50 anos. Ela escreveu também O Drama da Bretanha e outros livros. Vamos falar de uma outra personagem, Adelaide Augusta Câmara, carioca, foi educadora, ela é conhecida como Aura Celeste. Em 1898, um senhor chamado Bezerra de Menezes, já ouviram falar? Então presidente da Federação Espírita Brasileira, diz a ela: olha, você precisa psicografar. Então ela começa a realizar essa atividade no Centro Espírita Ismael, no Rio de Janeiro.
era também médium receitista. É autora de 8 livros. Em 1927, ela torna-se fundadora, uma das fundadoras do Asilo para Órfãos João Evangelista, instruindo inúmeras jovens até o seu desencarne em 44. Uma vez ela disse: ser mãe de órfãos, olha essa frase, ser mãe de órfãos, graça do céu, não trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Outra personalidade, Anália Franco. No Paz e Amor, ela é mentora da evangelização infanto-juvenil e dos trabalhos de assistência social. Professora, jornalista, escritora, teve uma vida toda dedicada à educação e é por isso que é conhecida como a grande dama da educação brasileira. Em 1901, a sua principal obra funda a Associação Beneficente e Instrutiva em São Paulo, capital. O objetivo: amparar, instruir e educar crianças indigentes da capital paulista. 6 anos depois, a associação já mantinha 22 escolas maternais e 2 escolas noturnas, além de creches, orfanatos e centros de atendimento médico. Fundou 71 escolas, 2 albergues, 23 orfanatos e escreveu 3 livros. Ela dizia: conceber o bem não basta, é preciso fazê-lo frutificar. Outra grande personalidade na vivência espírita, Zilda Gama. Mineira, mais um mineiro, no caso uma mineira, para engrossar as fileiras dos muito famosos mineiros que o Espiritismo concebeu. Foi professora primária. Aos 24 anos, ela fica órfã. Assume a responsabilidade de cuidar dos 5 irmãos e, como se isso não bastasse, a eles juntam-se mais 5 primos que também tinham ficado órfãos. Ela tinha mediunidade já desde muito jovem e recebe uma mensagem de seu pai e de sua irmã, dizendo o seguinte: dando a ela o conforto e a força necessária para que ela pudesse enfrentar todas essas dificuldades que ela estava vivenciando. Em 1912, aos 34 anos, ela recebe uma mensagem de Allan Kardec, que eu vou ler para vocês. Dizia o Kardec: sobre a tua fronte está suspenso um raio luminoso que te guiará através de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, e será tua glória ou tua condenação, conforme o desempenho que deres aos seus encargos psíquicos. Tenha coragem em todos os seus deveres e serás triunfante. Mais tarde, o codificador ditou para ela outras mensagens que ela reuniu no livro Diário dos Invisíveis, de 1929. Psicografou 10 livros, alguns ditados por Victor Hugo, exemplo, Do Calvário ao Infinito. Ela foi a primeira médium de psicografia a receber tão vasta obra do plano espiritual. Ela foi pioneira nesta atividade. Depois, nós vamos caminhando mais um pouco dentro deste universo das grandes personagens e vamos retratar agora Benedita Fernandes, carioca, desencarnada aos 64 anos. Ela era muito pobre,
semi-analfabeta. E passou por um processo muito difícil na sua existência, porque ela entrou num processo de uma obsessão muito profunda e foi tida como louca. Mas, graças à ajuda divina, um espírita que era conhecido dela aproximou-se e identificou o problema e levou-a para tratamento, e ela então recuperou-se do problema. E ela é pioneira da assistência social espírita no noroeste de São Paulo, ao fundar a Associação das Senhoras Espíritas Cristãs em Araçatuba. Em 1932, desta obra, então surge o orfanato Dr. Plácido Rocha. Em 1933, funda a Casa da Criança para órfãos. Como trabalhador espírita, era passista e atuava também na evangelização infantil. Certa vez, nos anos 30, autoridades pediram ao então presidente Getúlio Vargas que inibissem as atividades espíritas que estavam em expansão. Mas ele respondeu: como posso fazer isso se há uma pessoa tão bondosa como Benedita Fernandes atendendo órfãos e a doentes mentais? Todos se calaram e o Getúlio Vargas, evidentemente, não seguiu aquela orientação ou aquele pedido que foi feito a ele. E para finalizar, porque não temos mais tempo, outras tantas personalidades mereceriam estar aqui, sendo homenageados por todos nós. Vamos falar sobre Amélia Rodrigues, também muito conhecida no movimento baiana. A Bahia também produziu grandes espíritas. Professora, poetisa, escritora, ela dizia assim: o jovem precisa de educação moral, que é o fundamento, o princípio fundamental da disciplina social. Educar é formar no homem as mais duradouras forças da ordem social. Por esta época funda o Instituto Maternal Maria Auxiliadora, que mais tarde transformou na Ação dos Expostos. Escreveu do plano espiritual 12 livros, todos psicografados por Divaldo Franco. No plano espiritual, ela faz parte da falange, ou da equipe de Joana de Ângeles. Fica então o exemplo de todas essas grandes mulheres na vivência espírita, que, ao longo de sua vida, praticaram sempre a caridade, como foi lido aqui na mensagem e na lição do Evangelho. Que todos nós possamos seguir o exemplo destas valorosas mulheres que superaram as mais difíceis situações para poder praticar o amor ao próximo, porque elas, mais do que ninguém, sabiam que fora da caridade não há salvação. E que o Mestre Jesus possa abençoar a todos nós nesta noite. Queremos agradecer ao Gilson por essa bela palestra, em nome das mulheres, né, que estamos aqui, sempre maioria. Que nesse instante, então, iniciamos a segunda parte do nosso trabalho. Se você vem hoje por primeira vez à nossa casa, seja muito bem-vindo. Que possa, como nós, nos sentirmos em casa, um colo de mãe, aconchegados pela espiritualidade amorosa que nos acolhe a todos. Que nesse instante, que
que a gente inicia a segunda parte do nosso trabalho, antes de recebermos o passe, nós temos por costume doar algo de bom que nós temos. Enquanto Gilson nos comentava, exemplos maravilhosos de pessoas, o plano espiritual já iniciou o tratamento conosco, já nos beneficiaram e temos plenas condições de orar pelo mundo, orar pela paz do mundo, orarmos pela nossa família universal, onde houver uma lágrima, um sofrimento, que mãos amigas possam estar atentas para acolher, para assistir, para orientar e socorrer. E nós, aonde quer que os nossos passos nos levem, que nós estejamos atentos para servir ao bem, nem que seja com um sorriso, com um cumprimento de um bom dia, de uma boa noite. Fazemos diferença, porque às vezes existem pessoas pelas ruas que a gente olhando não parece ter problema algum, mas carregam problemas enormes, necessitando de apoio e de muita paz. Vamos agora vibrar pela nossa família consanguínea, porque é lá que podemos fazer diferença. Mesmo que você more sozinho, não importa. Mentalize seus queridos, que você gostaria de estar com eles. Vamos vibrar intensamente. Que haja muita paz, que haja muita harmonia, que cada um possa cumprir a tarefa que se preparou para vir nessa encarnação realizar. Com muito carinho, abrimos as portas da nossa casa a Jesus, para que Ele possa iluminar cada canto e recanto da nossa casa, envolver-nos principalmente na hora do sono, e que nós possamos nos lembrar da oração do início do dia, pedindo proteção para o dia, e que seja como a tranca da noite, uma prece que vai fazer com que tenhamos um sono bom, produtivo, reconfortante. Assim, agora estamos prontos. E o médium que se preparou estará à nossa disposição agora. Nós continuaremos de olhos fechados e vamos, nesse instante, lembrarmos-nos de que um passe é uma transmissão de energias e que o médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula fluidos que vêm das altas esferas espirituais. Que nesse instante, juntos, possamos mentalizar uma luz branca e brilhante que alcança o nosso centro de força coronário, que é como uma janelinha no topo da nossa cabeça. A gente absorve essa luz e essa luz vai nos dando renovação para os pensamentos, junto com o centro de força frontal, à altura da nossa testa, que absorve um dourado, que igualmente faz com que os nossos pensamentos possam ser transformados em pensamentos positivos, criativos, renovadores. Nesse instante, um azul prateado vai envolver o nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, também das glândulas tireoide e paratireoides, que são tão importantes no nosso organismo. Que essa luz possa trazer saúde,
e benefícios ao nosso aparelho fonador, de maneira que possamos usar da palavra para orientar, para esclarecer, para edificar. Na sequência, vamos vibrar um róseo amoroso. Somos beneficiados por uma luz que vem do alto, rósea, amorosa, agradavelmente quentinha, que vai retirar mágoas, tristezas, aborrecimentos, medos, deixando o amor incondicional. Amamos porque amamos, sem precisar ter uma explicação. Que nesse instante agora, deixamos essa cor e vamos buscar o verde, que vai beneficiar desde o esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, deixando essa luz trazer todo o benefício que se faz necessário para cada um de nós. Por fim, uma cúpula protetora vai nos envolver da cabeça aos pés, fazendo com que mantenhamos esse tratamento hoje, perdurar por toda a semana até a próxima tratamento que viemos buscar nessa casa. Assim agora, se você trouxe a sua água para fluidificar, ou se você não trouxe, mentalize o seu pote, ou sua garrafa de água da sua geladeira, ou uma água que você deva deixar à disposição, se você não quer trazê-la pessoalmente, que os benfeitores amigos das esferas superiores, dos laboratórios da espiritualidade, vão magnetizá-las, colocando individualmente, em cada garrafa, em cada copo, o benefício para nós individualmente. E assim agradecidos, porque vencemos todos os desafios do dia e aqui estávamos atentos. Agradecemos a exposição tão bonita que o nosso querido Gilson nos trouxe, as vibrações, o passe. Agradecemos essa casa que nos acolhe. Agradecemos a todos os diretores dessa casa, que faz com que ela esteja sempre pronta a nos receber. Toda a espiritualidade, chefiados pelo nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, e o professor Eurípides Barçanufo, e um exército de bons espíritos que mantém essa casa funcionando de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, para termos sempre o consolo de que precisamos. Agradecidos, que cada um possa voltar para casa na paz e na harmonia. Aproveitar muito o final de semana, estarmos aqui de volta assim que pudermos. Graças a Deus, bom retorno em casa. Um beijo no coração de todos. Até semana, se Deus quiser. De luz, paz e amor em Jesus.